Bora falar agora sobre o volante Alan, que tem um pré-contrato assinado com o Botafogo, mas parece ter se arrependido dessa decisão e quer jogar no Vasco da Gama, pelo menos foi o que informou o pessoal do Atenção Vascaínos. A notícia é de que o Alan, especialmente por conta das contratações de Coutinho, Alex Teixeira e Souza, que são muito próximos dele, e do papel importante que o Felipe vai passar a ter ao lado do Pedrinho no time de futebol, que tudo isso fez com que o Alan desistisse do acordo que tem com o Botafogo para se tornar reforço do Vasco da Gama. Só que ele assinou um pré-contrato e vai se tornar jogador do Botafogo a partir de 1º de julho. Há um desencontro de informações em relação à multa rescisória, ainda estou tentando descobrir qual é o real valor. O pessoal do Botafogo deixou vazar que a multa chega a 100 milhões de reais, já o Edmundo trouxe a notícia de que essa multa giraria na casa dos 2,5 milhões de dólares. Algo na casa de menos de 13 milhões de reais, mais ou menos. Só para lembrar, o Alan, atleta muito ligado ao Vasco no início da carreira, já havia demonstrado a intenção de contratá-lo. Quem vacilou foi o pessoal da SAF. E se o Alan é uma oportunidade ou uma possibilidade, queria contar que o Vasco encaminhou nas últimas horas a contratação de um meia atacante. Trata-se de Emerson Rodrigues, 23 anos de idade, pertence ao Inter Miami e esteve emprestado ao Milionários. Temporada atual razoável no futebol colombiano, chega por empréstimo de uma temporada com opção de compra. A expectativa é de que o desembarque aconteça ainda nessa semana no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Já o Atlético Paranaense decidiu acionar o Vasco da Gama na justiça, tudo por causa do não pagamento de 1,5 milhão de reais pelo empréstimo do volante Hugo Souza. Ramon Dias, ex-comandante do Vasco, que esteve em negociações com o Pedrinho nos últimos dias, está sendo especulado como possível substituto para Fernando Diniz no Fluminense. Você sabe que o Diniz foi demitido nas últimas horas. Vamos com muita informação e opinião aqui no nosso Café Vascaíno. Atacante colombiano Emerson Rodrigues, de 23 anos, que pertence ao Inter Miami, está jogando no Milionários, chega por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Reforço do Vasco nessa janela, que abre dia 10 de julho. Além dele, o Vasco está trazendo também o volante Souza e o meio atacante Alex Teixeira. Azevedo e o Felipe Coutinho vem também. Aliás, foi pedido do Felipe Coutinho que eu tivesse o acerto com o Souza e com o Alex Teixeira. Azevedo, tem chance do Alan, que assinou um pré-contrato com o Botafogo, pintar no Vasco também? Vou falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, como um dos treinadores, né, que você viu aí na thumb. Quem pode pintar? Será que tem chance do Diniz voltar ao Vasco da Gama? Cuca ou Rafael Paiva? Tem jogo amanhã com o Bahia e nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Uma outra informação, ontem a CBF antecipou em meia hora, hein? O jogo com o Botafogo no próximo sábado seria às 7 da noite, foi antecipado para 6h30 da noite. Então você, torcedor, que vai a São Januário, no próximo sábado, 6h30 da noite, será o clássico com o Botafogo, autorizado pelo BEP, que é o Batalhão de Policiamento de Estádio de Futebol do Rio de Janeiro, que tivesse esse clássico em São Januário. O Vasco iria vender o mando de campo para Brasília, para o Mané Garrincha, mas como houve entendimento com as autoridades locais, o Vasco vai realizar o clássico em São Januário. Uma outra informação, e que foi publicada pelo Anselmo Góes, o Vasco da Gama está devendo 1,6 milhão de pagamento pela contratação do Hugo Moura, pagamento esse ao Atlético Paranaense. A notícia foi divulgada pelo Anselmo Góes, confirmei a informação, e é uma dívida à época quando a SAF era gerida pela 777, e que a atual gestão está tentando resolver mais esse imbróglio, né? Aliás, alguns que ficaram pendentes, que a atual gestão pegou para assumir a SAF, está tendo que resolver, né? Mais um problema que a SAF do Vasco apresenta. Aliás, a inadimplência foi uma marca do Vasco com a 777 em pagamentos a clubes e empresários. Salários de jogadores em dia, luvas e pagamento de comissão a empresários e atrasos nas parcelas aos clubes foi uma triste marca da SAF do Vasco, que eu espero que isso mude, né? Porque recursos sempre o Vasco teve. Agora, o emprego desse recurso, talvez o Vasco fizesse uma escolha bem diferente, né? E vamos ver o que vai mudar nesse cenário com o presidente Pedrinho à frente do Vasco da Gama. Antes de eu falar sobre Alan e também sobre quem vai dirigir o Vasco, amanhã tem jogo com o Bahia,
time treina daqui a pouquinho, né? Não sei que hora você está assistindo o vídeo, mas pela manhã no CT Moacir Barbosa, depois segue para Salvador depois do almoço. Galdame e Zé Gabriel voltam à equipe. Ficam à disposição do técnico Rafael Paiva. Voltam no time titular? Não vejo espaço. Como opção no banco? Ok, vejo espaço. Vai mudar a formação? Vamos analisar daqui a pouquinho. Antes eu quero mostrar para vocês aqui e convidar vocês a se inscreverem no canal do Rodrigo Lazzarini, o Laza, um grande amigo meu, lá da Flash Score, grande narrador. E ele entrevistou o Gabriel Peck. Tá com saudade do Gabriel Peck? Tá jogando em Los Angeles, na MLS, no Los Angeles Galaxy. E ele falou sobre a relação dele com o Vasco, que se mantém, claro que a distância, e lá favorece, porque ele está horas atrás do fuso horário brasileiro, por isso ele consegue acompanhar as partidas do Vasco. Se liga nesse corte, o vídeo completo está aqui na descrição do vídeo, para você acompanhar, clicar e ir lá se inscrever. Mas ele falou sobre Vasco nesse papo com o Laza. Do Vasco, você está conseguindo acompanhar um pouco do Vasco daí, apesar do fuso horário, né? Você tá em vantagem às vezes, né? Sim, então, apesar do fuso horário, assim, eu acho que o fuso horário é até melhor para mim do que para o Brasil, né? Para acompanhar, assim. Então, eu acompanhei bastante, fiquei aqui torcendo no jogo lá do Nova Iguaçu, no Maracanã. Infelizmente, não conseguimos ir para a final, mas pode ter certeza que eu tô acompanhando assim todos os jogos que eu consigo, eu acompanho e torço muito porque eu tenho grandes amigos ali dentro, né? Porque futebol, além das quatro linhas também, a gente é ser humano, então a gente cria amizades, cria tudo. Então eu criei grandes amigos, funcionários todos lá, então eu tenho um carinho muito grande por todo mundo lá do clube. E então eu tô torcendo muito e meu time no Brasil é Vasco, né? Então estou muito feliz e vou continuar torcendo e creio que esse ano o Vascão vai buscar uma vaga na Sul-Americana ou na Libertadores. Muito legal nesse papo, o Gabriel Peck fala sobre a relação dele com a torcida do Vasco, relembra aquele gol no Clássico com o Fluminense do ano passado, com o Gui Gandra, a grande relação que ficou, que o Gui, pequenininho Gui, chama de Gui Peck, ele se intitula assim. Muito legal esse papo e claro sobre a experiência dele lá na terra do Tio Sam, nos Estados Unidos. Ele fala sobre tudo isso e muito mais. Então se inscreve, dá aquela moral. Grande abraço, Rodrigo Lazzarini. Bom, o Vasco joga amanhã com o Bahia. Jogo importantíssimo, um adversário dificílimo que o Vasco terá pela frente. Tem as voltas do Galdame e do Zé Gabriel, como disse ainda há pouco, para mim ficam no banco de reservas, são opções do técnico Rafael Paiva. E o Vasco viaja hoje, acho que com a mesma formação. Eu mudaria? Mudaria. Colocaria o Esforça ou talvez o JP no meio campo, povoaria um pouquinho mais o setor de meio campo para ganhar mais casca, porque do outro lado tem jogadores bem interessantes, rápidos. O Everton Ribeiro não pode ter liberdade, ele no Maracanã desfilou contra o Flamengo, por pouco o Bahia não saiu vitorioso. O meio campo formado aqui, naquela oportunidade por Caio Alexandre, Cauli, Jean Lucas e Everton Ribeiro, meio campo de muita mobilidade, com o Tassiano dando muita profundidade e força pelo lado do campo, Gilberto, lateral que jogou no Vasco também, fazendo muita ultrapassagem, então o Vasco tem que ter muita atenção nesses caras, né? Um time muito rápido. Agora o sistema defensivo, a zaga, o goleiro Marcos Felipe, eles têm uma deficiência, o Vasco tem que aproveitar, e o Verratti acho que vai se dar bem, principalmente, então o Vasco tendo força, saída, arranque pelo lado do campo pode se dar bem, principalmente com o Adson fazendo esse escape. Por isso que eu acho que povoar o meio campo seria uma melhor solução, mas não deixar desprotegida a zaga. Não pode. Azevedo, tem chance do Alan pintar no Vasco? Ele tem um pré-contrato com o Botafogo. Meu amigo Thiago Franklin, no canal do TF, que é um dos melhores canais do Botafogo, se não for o melhor, destacou que existe uma multa rescisória. Óbvio, todo contrato tem multa rescisória, mesmo um pré-contrato, por conta de uma quebra, de uma rescisão. Todo contrato tem cláusula de rescisão, de confidencialidade e tal. E eu apurei que a rescisão seria bem elevada. Não consegui apurar o valor exato, mas vi uma publicação, salvo engano, da Rádio Tatiaia, dando conta de 75 milhões de reais. Acho essa multa muito alta, que era o equivalente a 14 milhões de dólares. Acho bem alta essa multa, mas, enfim, de qualquer forma, dependendo do valor da multa, sendo esse, esquece. Tem a menor condição do Vasco pagar. Fosse 2, 3, 4, 5 milhões de reais, valeria a pena pagar? Sim, porque é um 5 que o Vasco precisa. Ele, Souza, Payet e Coutinho, baita meio campo, a partir de 10 de julho. Aliás, o Payet hoje, aguardar sair a relação, tem chance de viajar com a delegação para Salvador. Para a gente fechar,
Vamos falar sobre... se a multa for 75 milhões, esquece, inviável o negócio, ele vai cumprir o contrato lá com o Botafogo. Apesar do Coutinho também querer ele no Vasco, tá? As esposas são muito amigas, inclusive. Falar sobre treinador. Pedrinho e Felipe adoram o Fernando Diniz. E já fizeram contato com pessoas próximas ao Fernando Diniz, até para entender nesse movimento o que pode ser feito para trazer o Fernando Diniz. Rafael Paiva é um treinador tido como promissor, que pode ir longe, porém é um novato ainda. E entende a diretoria que precisa de mais casca nesse momento, né? Fernando Diniz não fez um bom trabalho nesse ano no Fluminense, mas no ano passado um trabalho realmente bem interessante, conquistou a Libertadores, e o técnico pro Vasco hoje, com esse tamanho, com essa grife, com esse carimbo. Pedrinho adora. Inclusive, você vai lembrar que no ano passado ele interrompe uma entrevista coletiva do próprio Diniz e fala: Diniz, você é... Ele falou, então ele hoje está na presidência, e o Felipe também gosta muito do estilo do Fernando Diniz. Outros nomes que surgem, o Cuca, que deixou o Atlético Paranaense, interessa ao Cruzeiro, interessa ao próprio Vasco da Gama também, e ao Fluminense, que por sua vez tem interesse no Ramon Dias. Aliás, não é de hoje que o Fluminense gosta de negociar com profissionais que estão ou estiveram no Vasco, isso é historicamente. Então Ramon Dias hoje também interessa ao Fluminense. É uma ciranda, né? Uma dança das cadeiras. Ramon Dias, que se distanciou do Vasco, até pelo ambiente, muita gente contrária dentro do Vasco. Se você está trazendo Souza, Alex Teixeira, Souza que ele vetou no Vasco, e o Alex Teixeira que ele pouco utilizava, não faz sentido trazer o Ramon Dias. Ramon Dias pode pintar no Fluminense, Diniz no Vasco e Cuca no Cruzeiro, pode ser um movimento, né? Diniz no Atlético Paranaense, Cuca no Vasco, Ramon Dias no Fluminense, pode ser, ou Rafael Paiva ficar no Vasco, que é menos provável, mas tem a chance, dependendo da semana, engrena mais 2 vitórias e faz 3 grandes jogos, contando com o de São Paulo, não é nada absurdo, tá? Mas hoje o Vasco já contactou o Fernando Diniz, mas pode ser que ele na frente fique. Rafael Paiva no Vasco, Cuca no Atlético Paranaense, no Cruzeiro, Fernando Diniz no Atlético Paranaense e Ramon Dias no Fluminense. Acomodaria assim a dança das cadeiras. Mas fato é que o Diniz tem muito prestígio, né? Gosta muito da diretoria do Vasco dele e já contactou. Encaixa no Vasco? Não acho. Nessas peças de hoje. Mas já vai pensar em peças? Aí já é outra história. Mas tem recurso para trazer essas peças? A janela vai ser bem enxuta. Jogadores que venham dentro de uma possibilidade. Recursos estão espaços, né? Bem poucos no Vasco. Hoje, abrir espaço na folha é fundamental para trazer outros. Vamos aguardar. Já vou começar o vídeo falando do Felipe Coutinho. Primeiro, não é verdade que o Aston Villa esteja devendo dinheiro ao Felipe Coutinho. Isso não é verdade. Conversei com uma pessoa muito ligada ao Coutinho, diariamente ligada ao Coutinho, há muitos anos, pertence ao staff do Coutinho, e essa informação não procede, ok? O Aston Villa não deve nada ao Coutinho. O que o Aston Villa tem com o Coutinho é um contrato que ainda está em vigor e que o Aston Villa precisa pagar mensalmente ao Coutinho. Mas não há dívida nenhuma com o jogador. Isso é um ponto importante. Outro ponto. Eu falei aqui algumas vezes e ratifiquei. O Aston Villa tem até o dia 29 para definir a saúde financeira dele. É o fair play financeiro, é uma exigência da Premier League, dos clubes europeus, os que disputam a Liga dos Campeões. Até o dia 29, o Aston Villa precisa saber sobre a saúde financeira mesmo. Quanto é que ele vai poder gastar durante o ano. Então ele precisa entender aonde que o Felipe Coutinho entra. Se vai ter um gasto salarial com o Coutinho, se ele vai receber alguma verba rescisória por conta de uma negociação com o Coutinho. Em resumo, o Aston Villa vai definir, precisa de respostas até o dia 29 em relação ao Felipe Coutinho. O Aston Villa que vai receber uma grana por conta do Douglas Luiz, cria do Vasco, que está deixando o Aston Villa e vai para a Juventus.
Isso também tá certo, tá, torcedor? O Vasco vai ganhar uma graninha em relação a isso. Uma outra informação, Felipe Coutinho, ele treina diariamente, a parte física, a parte de musculação e o treinamento no campo, com bola. Todo dia o Felipe Coutinho trabalha com personal fisicamente, musculação e bola, tô repetindo aqui. É claro que falta ao Coutinho ritmo de jogo, entrosamento com os futuros companheiros, entender a tática do Vasco da Gama, aonde ele vai entrar no time, mas é certo que ele vem treinando. O Felipe Coutinho há um mês chegou ao Rio de Janeiro, no último dia 24, ele precisava de 30 dias de férias e ele teve. Está treinando por conta própria durante as férias, porque ele sabe que a partir do dia 10 de julho ele estará no Vasco da Gama. De maneira exclusiva, eu, após o jogo de ontem da seleção brasileira, 0-0 com a Costa Rica, perguntei para o zagueiro Marquinhos sobre o Felipe Coutinho. Preste atenção no que o jogador da seleção respondeu. Coutinho é fenômeno, né? Um grande amigo, acompanhei muitos anos ele aqui na seleção com a gente, sei da qualidade que ele tem, acho que o futebol brasileiro só tem a ganhar, e principalmente o time já fechou, já não sei se praticamente, então se ele for pro Vasco, acho que o Vasco vai ganhar muito com um jogador assim, porque é um jogador diferenciado e com certeza o futebol brasileiro ganha muito com isso. O Vasco muda de patamar com ele? Vamos ver, só ele e o tempo pode dar essa resposta. Bom, o Felipe Coutinho está acertando com o Vasco tempo de contrato. Ao que parece, o Coutinho vai ficar 3 anos no Vasco. O Aston Villa vai negociar com o Vasco um empréstimo, podendo o Vasco comprar ou não. É uma negociação que ainda será feita. Esse assunto precisa ser discutido, eu repito, no mais tardar até o dia 29. Futuro técnico do Vasco. O Pedrinho adora o Fernando Diniz. O Pedrinho considera o Fernando Diniz um baita treinador. Pelo Pedrinho, ele até gostaria de ter o Fernando Diniz em São Januário. Porém, o próprio Pedrinho admite que esse atual time do Vasco não é formado por jogadores capazes de ter o entendimento do jogo e executar o que pede o Fernando Diniz. Trocas de passes precisos para que o time possa avançar do goleiro até o gol adversário. O Pedrinho reconhece que esse time do Vasco não tem essa habilidade, não tem essa categoria. E que trazer o Fernando Diniz para comandar um time, para jogar nessas condições, o elenco do Vasco não vai fazer com que o Fernando Diniz consiga. Então o Pedrinho adora o Fernando Diniz, mas nesse momento ele descarta o ex-treinador do Fluminense exatamente por esse entendimento, de que o Vasco não tem um conjunto de jogadores capazes de fazer a metodologia do jogo que exige o Fernando Diniz. E hoje a tendência é a permanência do Rafael Paiva. Os jogadores do Vasco querem a permanência do Rafael Paiva. O Rafael Paiva tem o entendimento da base do Vasco, conhece os jogadores e tem um custo baixo como treinador. O custo dele é baixo. Difícil a volta do Ramon. Muito difícil a volta do Ramon. As pessoas ligadas ao Pedrinho entendem que o Ramon pediu para sair. Ele pediu para sair. Isso é verdade. Pode-se brigar na justiça, o VAR pode até perder, mas o Ramon pediu para sair. E aí a volta do Ramon pode gerar um grande incômodo, também há um imbróglio judicial. O Ramon quer receber do Vasco o período de 2 meses que ele está sem trabalhar, e que o Vasco também não pagou, e no entendimento do Ramon, então o Vasco tem que pagar. Há um imbróglio aí, e nesse momento a tendência é a permanência do Rafael Paiva. A não ser que o Vasco vá muito mal contra o Bahia e vá muito mal contra o Botafogo, e aí o 4-1 para cima do São Paulo fica para trás. Mas hoje eu diria,
É mais para o Rafael Paiva permanecer no cargo de treinador. O Vasco joga nesta quarta-feira contra o Bahia. Hoje a delegação, o time treina e segue para Salvador. Então é isso aí, meus amigos. Ficamos aí com o giro de notícias aí. O Vasco aí que ficou aí com a dúvida aí sobre o Felipe Coutinho, que tá vindo para o Vasco, e também mais 3 reforços aí que o Felipe Coutinho quer vir em C3, C2. Então, minha família, o Vasco aí que demitiu um novo treinador aí e tá vindo com uma nova jornada aí para vir só de vitória aí. E correndo atrás de todos os jogos aí para tá dando melhor aí para os teus torcedores. E também tem, acho que é o Thales, também tá num time fora aí. O Vasco tá querendo contratar ele aí, mas tem que ver a financeira aí para ver se vai dar para contratar esse atleta. E ele vai fazer muito parte da família aí, porque sempre quando pode ele tá aí no Caldeirão e em São Januário. E minha família, deixa no comentário aí quem vocês acham aí que vai estar assumindo aí, se é o Rafael Paiva aí que vai estar assumindo o Vasco essa jornada aí. Ou tem aí também o Fernando de Lins aí também, né? Fernando de Lins aí que queria muito estar lá no Fluminense, mas foi demitido. Então, o que vocês acham aí? Eu acho que ele tá contratando aí o Fernando de Lins. Eu acho que ele vai levar um grande reforço aí para o Vasco. E o que vocês acham melhor? Já que você viu o vídeo até o final, se inscreve no canal aí para ajudar nosso canal aí, ativar o sininho para ter as notificações, compartilha com todo o Vasco e vamos ficar aí até o próximo vídeo, que espero a todos aí que a gente aí, ó, subimos aí, o próximo vídeo tava 509, nós já tá com 511 inscritos aí no canal, todos vascaínos, e espero que todos estão bem e sempre tá fortalecendo aí com nós aí. Valeu, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Eterno Vasco 77.